Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm um caráter educacional. Como vocês podem ver, eu vou procurar começar a fazer esses vídeos, de preferência segunda, quarta e sexta, tá? Tem muita gente que não tem tanto tempo disponível assim para poder assistir os vídeos todos os dias, né? E aí uma das causas também de às vezes ter uma baixa audiência é por conta disso. E também eu também não estou tendo muito tempo, né, devido a outros encargos. Portanto, né, a gente trabalha com swing trade, né? O meu foco de ensino é swing trade, né? O day trade ele é um bônus, né? De vez em quando eu falo sobre aspectos de day trade, mas a minha especialidade é swing trade. Tá sendo assim, a gente não precisa de olhar para a bolsa de valores todos os dias, tá? Se você está posicionado e precisa de olhar todo dia, talvez é necessário você pensar sobre a forma como você faz swing trade, tá? Até porque o mercado está com uma imensa volatilidade, né? Ou seja, a volatilidade ela se refere à oscilação, né? Quanto mais alta a volatilidade, maiores são as oscilações, mais as oscilações há em um número maior de vezes, né? Mais ocorrem oscilações. Por quê? Porque o mercado ele fica indeciso. Alta volatilidade também implica em alto grau de indecisão, né, seja por diversos motivos. Um dos fatores se dá devido à eleição, né, é um fator interno do Brasil, então não se sabe qual candidato vai ganhar a eleição, a disputa pela presidência da República, e isso gera, né, uma oscilação muito grande, porque, né, cada candidato tem uma proposta, um plano de governo diferente. E isso, obviamente, né, vai impactar na economia, tá? Uns acreditam que o Estado, né, tem que gastar para fomentar a economia, né, sendo que essa tese ela já caiu por terra com diversos estudos e também o que ocorreu em diversos países, né? Outros são mais liberais, né? Então, né, dependendo aí do candidato que ganhar, vai haver um certo reflexo na bolsa de valores, tá? Portanto, o que acontece em termos gráficos, né? Os padrões gráficos, mesmo que eles ocorram, né, devido ao alto nível de volatilidade, eles têm um menor nível de assertividade, né? Ou seja, o peso que a gente tem que dar para os padrões gráficos que estão ocorrendo, ele tem que ser menor, tem que ter muito mais cautela, né? Então, por exemplo, o mini índice. Vamos aqui já para o mini índice, o gráfico diário, né? O mini índice, olha só, que na segunda-feira abriu em gap de alta e fechou acima da média de 200, né? A gente sabe que médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, né? A média de 200 ela estava servindo como uma resistência, né? Ela já vinha resistindo a vários episódios, e não apenas ela resistiu em momentos em que o preço não conseguiu rompê-la, mas mesmo quando o preço conseguiu rompê-la, né, no mês passado, por exemplo, os preços não se sustentaram acima dessa média móvel. Então eles voltaram a cair abaixo dela. E então, segunda-feira sinalizou uma retomada da alta, com o gap de alta e o fechamento, né? Aqui nós temos um corpo verde, a negociação começou aqui embaixo, fechou aqui no término do corpo, né, na parte superior aqui, ó, do quadrado, tá? Então assim, sinalizou um movimento de alta, sinalizou uma retomada da alta. Mas o que eu falei, olha, MACD já estava baixista, a banda de Bollinger superior estava afastada, um dos parâmetros de momentum, um dos parâmetros que nos mostram que realmente o mercado ele vai entrar no movimento direcional é a empurrada da banda de Bollinger, seja para cima ou seja para baixo, tá? Então, ele tinha ameaçado aqui, ó, empurrar a banda de Bollinger para baixo,
né? Fez um candle barra elefante, tentou empurrar a banda de Bollinger para baixo, não conseguiu, subiu, mas aqui em cima ele não empurrou, não chegou a encostar na banda, tá? E aí o que a gente já esperava, que era uma retomada da alta, mas quando chegou aqui eu falei, o DI+, ele cruzou acima do DI-, só que o ADX estava abaixo, e eu peguei e falei, olha, o ADX está baixo. O ADX, essa linha branca estando baixo, a força da tendência está baixa. E sendo a força da tendência estando baixa, não importa se os preços estão subindo ou caindo, não vai ter muita força de movimento direcional. Tá? Então não é momento de se posicionar em nenhum dos lados. E aí o que aconteceu na terça-feira? Terça-feira foi um crash. Né? Foi um baita candle barra elefante, maior ainda do que todos os últimos 3 candles barra elefante que sinalizaram uma retomada da queda. Tá? Foi maior ainda e hoje já formou um gift, né? Aqui nós temos um padrão baixista. Como assim um gift, né? Formando o pullback? Porque é o seguinte, os preços subiram, aí eles caíram forte. Tá? Nós sempre temos que pensar em termos de topos e fundos. Então aqui, ó, se ele cai forte, ele precisa fazer um topo mais baixo que o topo anterior e retomar a queda. Tá? Porque aqui em cima era o último topo, né? Ele precisa então cair, ele retomar esse gift aqui, ó, é essa retomada desse movimento de alta para ele retomar seguir, né? Não retomar, mas seguir em direção à queda, porque ele tá na coisa de louco. E essa visão ela fica mais clara quando a gente adentra num prazo menor, que é o gráfico de 60 minutos, né? Aqui, ó. Olha só como é que ele tá oscilando muito dentro desse range aqui, ó, do retângulo. Ele abre em gap na segunda-feira, ó, ao gap aqui da segunda-feira, né, sobe, faz uma correção na média de 200, abre com leve gap de novo na terça, anda de lado e no final do dia ele forma um candle barra elefante de queda, tá? Aí agora ele segue em movimento de baixa. E aí o que ele tem que fazer? Ele parou aqui e está andando de lado, ó. Ele tem que encostar na média de 20, não romper acima da média de 20, bater na média de 20 e voltar a cair. Tá? E aí ele voltando a cair, aqui ele vai ter um setup na ponta vendedora no gráfico de 60 minutos. Tá? Mas é arriscado, né? É arriscado, dado que os preços eles já vieram já nessa região de suporte, na região de 110 mil pontos. Olha só, por 2 vezes e ele voltou a subir. Tá? Porque é o seguinte, suportes, que são essas regiões onde o preço ele cai e ele volta a subir, são regiões que o mercado entende que os preços estão baratos. Então a gente tem que olhar para o gráfico e fazer uma leitura da realidade. O que está acontecendo? Chega na região de 116 mil, o mercado entende que está caro, entra vendido. Chega na região de 110, o mercado entende que está barato e entra comprado. E aí fica dentro desse range aqui, ó, de cerca de 6 mil pontos. Tá? E aí isso pode perdurar. Mesmo que esse candle barra elefante seja maior do que todos os outros, mesmo que o MACD esteja baixista, o TRIX esteja baixista, o TRIX é um indicador mais suave, o ADX está a 20, está muito baixo. Tá? Então, o ideal é esperar fazer este movimento aqui, ó, no gráfico diário. Ele fez um pullback, tá? Ele faz um pullback aqui, igual ele fez, retoma a queda, faz um outro pullback aqui e retoma a queda, porque aqui nós temos também uma região de suporte importante, tá? Então aqui, ó, nós temos a região de suporte. Então espera romper, espera fazer um pullback aqui também e espera retomar a queda. Porque aí, quando os preços estiverem aqui abaixo de 110 mil pontos, o ADX já vai ter virado para cima, tá? Você tem que escolher. E isso aqui, ó, é assim a mensagem de hoje, né? Todo vídeo eu procuro trazer uma mensagem nova, ensinar algum conceito novo, tal. A mensagem de hoje é o seguinte: você tem que escolher se você é um trader, seja até mesmo day trader, um swing trader ou um position.
mas um trader de tendência ou não. Tá? Isso você tem que decidir. Se você é um trader de tendência, você tem que esperar fazer o que eu acabei de falar aqui. Ó. Não adianta você tentar pegar beliscar aqui, já entrar vendido aqui, para poder pegar aqui, 2.000 pontos aqui e tal. A não ser que seja dentro de day trade, no contexto de day trade. Porque aí lá no day trade, lá no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15, etc., vai ter até mesmo no gráfico de 60 minutos, né? No gráfico de 60 minutos também, ó, de 1 hora, né, ó, tocando aqui, retomando a queda, tá, nós podemos ver uma agulhada de venda aqui, ó. Se tiver uma agulhada de venda aqui, empurrando a banda de Bollinger inferior, né, pode ser, né, mas você primeiro tem que esperar a tendência. Se você é um trader de tendência. E você tem que escolher um prazo para você operar. O gráfico diário não tem operação nenhuma. Um candle barra elefante, para nós, ele está dentro de uma lateralização, sem contexto nenhum. O ADX está abaixo. Então, assim, uma coisa fora de contexto é pretexto para a gente ficar de fora. O dólar na mesma toada, né? Porque o dólar também, ó, abriu em gap de baixa, né? Ó, segunda-feira, isso aqui é o candle de segunda, abriu em gap de baixa. Aí na terça-feira ele retomou a alta e fechou acima da média de 20, né? Agora ele já cai e fecha em cima da média de 20, né? Então, assim, na fritada dos ovos, ele tá numa oscilação dentro desse range, né? Dentro desse range. Então, enquanto ele estiver aqui, e o ADX estiver abaixo, ó, em 21, o melhor é nada fazer. Então, por exemplo, olha só, aqui nós tivemos um topo duplo. Eu projetei isso aqui, ó. Falei, ó, aqui tem um topo duplo, mas eu falei já na segunda-feira. Tá no vídeo de segunda que eu enxerguei o topo duplo. E eu falei, ó, tem um topo duplo e aí se projetar, dá aqui, ó, 508. Se projetar essa alta aqui. Só que os preços, eles estão dentro de uma lateralização, tá? Então, assim, você tem que analisar sempre um contexto. Por isso que eu fico vendo o pessoal aí ensinar setup disso, setup daquilo, e o pessoal não ensina contexto, sabe? Virou a média para cima é compra, né? 9.1, aí o 9.3, caiu aqui, subiu. Tá, mas se você colocar na fritada dos ovos, se você colocar na ponta da caneta, se você colocar numa planilha, eu fiz isso, tá? Eu operava os setups, por exemplo, do Larry Williams, da média móvel exponencial de 9 períodos. O que eu percebi? Eu operava isso, e também colocava a média de 20. Eu percebi que o setup, por exemplo, ponto contínuo, que tem a média de 20, ou a média de 21, né? Como referência, ele tinha um grau de acerto muito maior do que os setups do Larry Williams. E eu percebi que o setup 9.2, 9.3, em determinados contextos, ele tinha um maior grau de acerto por quando os preços entravam em super tendência. Porque aqui, ó, essa média azul é a média de 8, mas ela se comporta muito parecido com a média de 9. A média de 9 exponencial é que a exponencial ela vira, porque ela coloca um peso muito maior no cálculo, no seu cálculo, ela coloca um peso muito maior no último candle, tá? E aí por isso que ela tem uma sensibilidade maior, ela vira, ela quebra, dá uma quebrada mais rápido. Só que, o que eu percebi? Eu percebi que, por exemplo, aqui, ó, se você for olhar, supondo que essa média aqui ó, é a média de 9, aqui nós tivemos talvez um 9.3, né, que ele começou a corrigir, né, aí você vai diminuindo a sua entrada até que os preços retomaram a queda, né, e aí você pode ver que ó, aqui andou, tá, mas aqui está no contexto de super tendência. Então, quando o camarada, o professor, o trader, etc, vai ensinar, ele tem que saber identificar o contexto de uma super tendência, tá? Não basta falar, corrigiu até a média de 9, retomou a queda, entrou vendido, né? Aqui no caso entrou vendido porque é na tendência de baixa. Porque o que nós temos aqui, o que eu uso? A banda de Bollinger é um elemento a mais para poder ver essa questão de momentum,
super tendência. O ADX, o DMI é extremamente importante, Quem utiliza, quem opera o setup do Larry Williams, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, precisa usar o DMI. Por que precisa usar o DMI? Porque quando os preços eles voltam, você tem que ver se, aqui no caso, o DI- é a linha vermelha, ela tem que permanecer acima da linha verde. Né? Porque o DI- acima do DI+, indica tendência de baixa. Tá? Se o DI+ está acima, a tendência de alta. Beleza. Quando os preços fazem a correção, o DI-, aqui no caso da tendência de baixa, ele tem que permanecer acima. O fato deles não se encontrarem, não se cruzarem, é um indicativo de que os preços não vão entrar em reversão. Porque enquanto os preços estão aqui, ó, nessa perna aqui, né, olha só, não tinha como você ter certeza, mas olha só aqui, ó. Olha só o nosso DMI. Olha como o DI- está afastado do DI+. Então aqui, esse indicador, somente esse indicador, ele consegue te dar essa leitura. Associado com o MACD, que os histogramas estão baixistas, dá para você colocar a sua entrada aqui embaixo e aí de fato, ó, ela foi acionada e andou. Tá? Mas por quê? Você tinha o auxílio desses dois indicadores. Então, se o camarada ensina setup Larry Williams, ele tem que utilizar, na minha opinião, isso é minha opinião, tá? O MACD e o DMI. Se ele não utiliza esses dois, não dá para identificar se a correção vai durar ou não. Então, por exemplo, olha só no contexto de agora. Olha como eles estão embolados. Ó. Olha como o DI+, o DI-, ó, cruzou, aí cruzou de novo para cima, agora já está virado para baixo. Aqui, o que ele está indicando aqui? Lateralização. Ele não está indicando tendência, não está indicando direção. E o ADX está abaixo, a 21. O ideal é a parte de 30. Então, beleza, o DMI já te deu muita informação direcional, o DI+, o DI-, e informação de força de tendência. Tá? De todos, o indicador que eu mais gosto é o DMI. Tá? Eu, inclusive, tenho um modelo aqui, ó, de layout, que quando eu uso uma tela só, hoje que eu estou usando essa tela aqui, mas quando eu uso uma tela só, peraí, essa tela aqui, aqui, ó, o layout 4. Tem vezes que eu uso só esse layout aqui, ó, sem isso daqui. Eu coloco uma tela só e aí eu coloco só isso daqui. Eu não vejo volume, eu não vejo nada. Eu vejo só o gráfico, as 3 médias móveis, as 4, porque eu tenho a média de 200 aqui, com a banda de Bollinger e o DMI. Para mim, se você souber operar, ler isso daqui, ó, você já está 80% na frente de 80% de todo mundo. Tá? Porque se você é trader de tendência, repito, trader de tendência. Trader de tendência não vai ficar tentando entrar em reversão. Você não entra em reversão nenhuma. Você não entra em reversão. Tá? Você espera a tendência começar. Porque o primeiro pivô da tendência, ele é o mais fraco. Tá? A tendência, ela é a de alta, por exemplo, ó, o primeiro pivô, segundo pivô, terceiro pivô, beleza. Aqui, enquanto está aqui, ó, o ADX ainda está baixo. Ele vai começar a subir a partir do segundo, do terceiro. Então é aqui, a partir do segundo, do terceiro, que nós temos uma leitura, nós temos uma possibilidade de operar de uma maneira mais segura. Porque a gente entra no embalo da coisa, sabe? No embalo. Aqui no primeiro pivô ainda está muito cedo. A tendência está muito com a força muito baixa, sabe? Se configura mais como uma aposta do que como um trade, uma operação, né, de tendência, tá? Então esse é o contexto. Então dólar está em movimento lateral, índice também. Não tem que fazer nada, não tem que manter posição nenhuma. Ainda mais esse swing trade que exige margem grande, né? Margem grande. Eu acho que para o dólar, para você operar um mini contrato, tem que ter R$3.000 na corretora para um mini contrato. Então assim, fica de fora, meu amigo, fica de fora. Sabe, não esquenta a moringa. Você não tem que ficar se posicionado. Mês de setembro, sabe, daqui a poucas semanas vai ser a eleição. Esquece bolsa.
Tira seu dinheiro da bolsa, fica líquido e espera o povo decidir quem vai ser o presidente, espera a bolsa reagir, sabe? Espera ter troca de governo, se tiver troca de governo, né? Espera, entendeu? Aí fica, o pessoal adora, o ser humano adora especulação, adora. Se o Bolsonaro perder vai dar golpe. Se o Lula ganhar também vai dar golpe. De todo jeito vai ter golpe. Sabe? E ninguém tem certeza de nada. Então, assim, é tudo achismo. Sabe? É tudo achismo, ficar especulando. Né? Então, não dá. E aí você coloca o seu dinheiro em jogo dentro de um cenário especulativo como esse? Não. O ideal é você operar tendência. Na minha opinião, na minha experiência aí, que eu comecei como day trader, virei swing trader, operando muito dinheiro, posso te falar o seguinte. Ganha mais dinheiro? Primeiro, o swing trade. Existe um mito de que day trade dá muito dinheiro. Não. As grandes movimentos são de swing trade. E segundo, swing trader de tendência. E isso dá dinheiro. Aí dá dinheiro. Aí você vai conseguir fazer o que eu já fiz, que é ganhar acima de 20% no único mês. No único mês eu já cheguei a ganhar mais de 20%. Tá? E eu tenho provas, né, das posições, tudo que eu montei na época e tal, e como que eu montei, etc. Acima de 20% num único mês. Eu estava operando cerca de 60 mil reais no swing trade e eu consegui 13 mil. Foi cerca de 13 mil. Acima de 20%. Né? Então é isso, tá? Você tem que operar dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui nos papéis que mais subiram e mais caíram, para ver o que está acontecendo aí no mercado. PMAN 3 já atingiu nosso alvo de Fibonacci e já foi para o terceiro, em 5,69. Tá? Olha só. E aí é aquela. Esse aqui é trade de tendência, meu amigo. E isso daqui é trade de tendência. Tá? O primeiro alvo foi 7,15, o segundo alvo 6,43 e o terceiro alvo 5,69. Esses aqui foram alvos de Fibonacci a partir desse pivô. Aí, formou o primeiro pivô de baixa, aí ele veio, confirmou o pivô, empurrou a banda de Bollinger, MACD baixista, ADX acima de 30, já está 49 o ADX, todos os indicadores alinhados em tendência de baixa. Aí não tem como você perder dinheiro, hein? Não, é isso daqui, isso aqui é análise técnica, é isso daqui, ó. Só que você tem que ter muita paciência para você esperar isso daqui acontecer. Isso daqui. Né? E aí, da confirmação do pivô, olha só, da confirmação do pivô, 23,41% de lucro, tá? Da confirmação do pivô. Aí, esse é que é o contexto de tendência. Não é à toa que eu fui capaz de fazer a projeção de Fibonacci. 3 projeções atingidas. Por quê? Porque eu peguei o primeiro pivô da tendência como referência. E aí, quando eu já peguei, os preços já estavam aqui, empurrando a banda de Bollinger, e todos os indicadores já estavam alinhados. Aqui, nessa empurrada aqui da banda de Bollinger. Quando rompeu aqui, essa retração de 61,8 na região de R$ 7,45. E agora já está a 5,91. Isso daqui é trade de tendência. É isso daqui que você tem que procurar. Mas para você procurar isso daqui, você tem que ter muita paciência. Tá? Muita paciência. E saber operar, né? Porque PMAN 3 não tem liquidez em opções, você tinha que operar vendido com stop loss. Então, assim, é arriscado. Né? É arriscado. E RBR3 tá fazendo um repique, mas afastado da média de 20. As bandas de Bollinger muito afastados. Nem preocupa, nem esquenta a cabeça. CBA V3, está numa região de suporte aqui. Topos iguais e fundos iguais. Lateralização. Também nem olha. DI mais e DI menos embolados. Esquece. E olha só como que a volatilidade ela está insana. Magazine Luiza, que estava em forte tendência de alta. Né? Olha só, forte tendência de alta. Ainda está dentro do contexto da tendência de alta. Só que o ADX está baixo, está em 23 o ADX. E nós temos aqui a média de 200 períodos. O MACD está baixista. E eu não ficaria comprado nesse papel, não.
No mínimo eu colocaria meu stop abaixo da média de 8 períodos aqui, ó, na região de 4,35 no mínimo 4,35. Abaixo de 4,35 é perder dinheiro. 4,35 ou 4,30 o stop eu manteria. E se acionar seu stop, paciência, tá? Paciência. Se você comprou aqui, não era para comprar. Aqui, ó, era a correção da média de 8, né? Não foi agulhada. E se você comprou aqui, você já está colocando seu stop no 0 a 0, né? Se você comprou aqui, ó, a partir dessa agulhada aqui, você não está perdendo dinheiro. Você só vai sair no 0 a 0, tá? Porque você já comprou aqui, porque a tendência ela começou lá embaixo. E aí é o seguinte, ó, ela começou lá embaixo, ela estica. Aqui no gráfico diário você vê topos e fundos. Mas se a gente for para o semanal, olha só no semanal. Olha só, o semanal ainda está formando o primeiro pivô. Nós não temos o primeiro pivô de alta. Não temos. Porque o pivô, a gente sempre tem a média de 20 como referência. Então aqui, a média de 20 ela tem que ainda acabar de dar a sua virada para cima. E o preço tem que vir aqui, fazer correção na média de 20, tocar na média de 20 e voltar a subir. E aí é nessa retomada aqui que você entra no papel. Tá? Então o gráfico semanal ele ainda está nesse processo de virada. Tá? Por isso que você não vai contar, né, com... Você tem que saber que essa, né, bateu na média de 200 é uma média importante. Então espera. Agora, o varejo, o pessoal estava esperando o varejo aí, os números do varejo saírem bons, parece que não saiu bons não. Tá? Parece que o varejo não conseguiu se recuperar. Mas é claro, né? O consumo não vai retomar agora. Entendeu? O desemprego ainda está alto. O desemprego, a renda, a dívida das famílias estão batendo recorde, a inflação ainda está alta. O consumo não vai voltar agora assim. Porque para o varejo subir, o consumo tem que subir. Para o consumo tem que subir, tem que ter mais dinheiro no bolso do brasileiro. E não está sobrando dinheiro no bolso do brasileiro. Tá? Não está. Então, assim, né, pessoal, muita... Não pode haver time, gente. A gente não pode torcer para as coisas acontecer. Você tem que ser neutro. Sabe? É claro que a gente torce para tudo dar certo. Pra gente ter dinheiro no bolso, óbvio. Entendeu? Querer que o Brasil afunda, isso é uma coisa assim, é uma tolice. Sabe? Independente de qualquer presidente, é uma tolice. Né? A gente quer viver bem. Mas não é porque a gente quer viver bem que a gente vai fazer aposta na bolsa de valores esperando, né? Porque as coisas estão boas. Não tá. A guerra da Ucrânia lá já está se estendendo mais tempo. Né? A Rainha Elizabeth se foi. E aí tem todo assim, né, um novo rei para ver qual que vai ser o novo contexto, né, na Europa, sabe, a relação da Inglaterra com os países, mesmo que, né, a monarquia seja uma monarquia mais simbólica do que efetiva, mesmo que não tenha nenhum poder executivo, legislativo, nem nada, mas, né, a gente vive de símbolos e os símbolos são importantes. Então, de qualquer forma, é um evento geopolítico muito importante, tá? E isso dá uma balada, né? Uma balada no euro, né? E aí nas economias mundiais. RCSL4 subiu forte, mas está dentro de uma lateralização. AMBP3 está dentro de uma lateralização. Não adianta formar topo aqui, se já formou topos na mesma região. E por fim, PL-PL3. Olha só, PL-PL3 estava dentro de uma lateralização, ó. Lateralização. Ok. Rompeu aqui. Quando rompe, temos o Setup Power Breakout. A entrada se dá aqui, foi mais ou menos 3,24, com stop aqui embaixo, 2,67. Stop longo, stop caro. Tá? E você pode projetar 2 vezes para cima aí. Beleza. Mas você que não entrou, não perca a paciência, porque os preços eles estão subindo, beleza, estão subindo. Uma hora eles vão ter que parar de subir, vão cair até a média de 20 e vai retomar a alta. Então espera isso daqui acontecer, ó, espera, tá? Espera, porque sabe, você não tem que entrar, porque muita gente fica assim, principalmente muita gente novata. Sabe, vários alunos meus, perdi não sei o que. Eu falei, não, você não perdeu nada, meu amigo, você não perdeu nada. Sabe por quê? Porque só agora que a gente está vendo que os preços subiram aqui,
que a gente viu, os preços subiram, né? Porque ninguém tinha certeza de nada. Então o melhor é você esperar o contexto mais seguro para você entrar, tá? Olha só o SP500, olha a volatilidade. SP500 cai, sobe, ameaça o topo, o fundo anterior e forma um novo candle barra elefante de queda, retomando o movimento de baixa. Romper aqui, ó, essa região de suporte, o potencial de queda será grande, será aqui, ó, na região de 3.700 pontos, ok? Grafistas.com.br é o nosso site, acesse e veja sobre os nossos conteúdos, tá? Foram 30 minutos de vídeo, expliquei bastante coisa, espero ter atendido a necessidade de todos, né? Vou procurar fazer aí o próximo vídeo na sexta-feira, né, se eu conseguir, que terei várias coisas aí, mas eu vou buscar fazer o próximo vídeo sexta-feira, e, né, eu sempre busco aqui, ó, eu faço esse vídeo, né, gratuitamente, sabe? E às vezes as pessoas não sabem. Então assim, divulguem, falem, olha, tem um doido lá na internet lá que fala umas coisas bacanas, né? Dá uma olhada no vídeo dele lá, tá? Pra dar uma força pra gente aí. Então um abraço e se Deus quiser, até sexta.